Fala, galera! Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto reino animal, só que agora a gente vai falar especificamente do filo Cordados, que é o filo em qual a gente pertence, beleza? Cordados significa corda, e corda vem desse negócio aqui, ó, notocorda. Mas espera aí, professor, eu sou cordado e eu não tenho isso, relaxa. Algumas características para você classificar os seres vivos estão justamente na fase embrionária. Então, tanto eu quanto você, seu cachorro, papagaio, periquito, quando nós éramos embrião, nós apresentamos essa estrutura aqui, uma notocorda, que futuramente vai formar a coluna vertebral, ok? Ela desaparece no final da fase embrionária, tá bom? Outra característica, além da notocorda, é o tubo neural dorsal. O dorsal é onde fica assim, na parte das costas. A gente tem uma simetria bilateral, então é dividido em lado esquerdo e direito. Endoesqueleto, nosso esqueleto é interno, beleza? Nosso sistema nervoso ele é bem desenvolvido e centralizado. Então, a gente tem cérebro e do cérebro vai sair as ramificações, né? Os nervos e tal. Sistema respiratório bem eficiente, assim como o circulatório, que vai variar, é óbvio, de classe para classe. Beleza? Galera, os cordados, eles são subdivididos também, tá? Uma subdivisão do cordado são os protocordados. Esse proto vem de primitivo, então são animais bem primitivos, com algumas características de cordado. Quem são eles? Os urocordados, ou também podem ser chamados de tunicados, tá? Eles são organismos sésseis, então podem ser sésseis, perdão, ou podem ser flutuantes, que vivem ou sozinho ou em uma colônia, né? Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, tá? Ele apresenta as características de cordado apenas na sua fase larval, que é bem parecida com o girino, né? A larva dos anfíbios. E eles depois podem ficar livres, leves e soltos, tá bom? E formam também uma longa cauda, por isso que esse nome tem esse uro, né? Uro vem de cauda. Exemplos são as assídeas, tá bem? O outro grupo são os cefalocordados. Esse grupo, galera, é formado pelos anfioxos. Ele tem essa estrutura, né, meio alongada, parece um peixe. Tem um corpo bem achatado lateralmente e afilado nas extremidades, e é por isso que ele recebe esse nome, né, de anfioxo. Anf, né, vem de ambos, oxus vem de ponta, né? Eles vivem em mares ou podem viver também soterrados em praias, beleza? O outro grupo, galera, que subdivide aí, além dos urocordados e dos cefalocordados, é o grupo craniata. Craniata porque eles receberam uma novidade evolutiva, que é justamente o quê? O próprio nome já te dá uma luz. Crânio. E para que serve o crânio? Ora, principalmente para proteger o quê? O cérebro, de onde vai sair a demanda e as funções basicamente de todo o corpo ali daquele animal. Então, essa novidade ela veio para ajudar bastante a estabelecer aí o reino animal, ok? E agora a gente vai falar das classes. Até agora a gente está falando de filo, nesse caso aí, subfilos, e a gente tá falando do reino animal, falamos do filo cordado, que é subdividido aí como se fosse subfilos, e agora a gente vai para classes, tá? A gente tem a classe aí dos agnatas, representados por animais sem mandíbula, que é o caso das lampreias. A gente tem a classe dos peixes cartilaginosos, que é representada aí pelos tubarões e as raias, e os peixes ósseos, né, ou osteíctes. Nossa, que nome difícil, né? Pois é. Que é a maioria dos peixes. Se não é tubarão, é raia, é peixe ósseo. Beleza? A gente tem também os anfíbios, representados aí por sapo, rã, perereca, mas também tem salamandras, cobras cegas, que a galera nem quase lembra. Tem os répteis, né, que tem as tartarugas, jacarés, cobra, lagarto, lagartixa. As aves, né, a gaivota, passarinho, beija-flor, pinguim. E os mamíferos, que é o nosso grupo que é bem conhecido, né? Gato, teu cachorro, quem tem hamster em casa aí, grupo do cavalo, enfim. É um grupo aí bem diversificado e bem conhecido nosso. Beleza? Aí agora a gente vai ver um pouquinho
de cada um desses caras, dessas classes aí. Os agnatas, né, representada aí pelas lampreias, elas são encontradas tanto em água doce ou salgada, e os peixes-bruxas ou feiticeiras é um outro tipo de animal também, mas ele é exclusivamente marinho, beleza? Então, galera, quando a gente fala em peixes, na verdade a gente está englobando essa galera toda, desde os agnatas até os osteíctes, beleza? E a gente tem aí os peixes cartilaginosos, representados aí pelos tubarões, raias e quimeras, tá? Esses peixes, eles são vertebrados, né? E tem o seu esqueleto totalmente constituído por cartilagens. Mas não pensem vocês que só porque é feito de cartilagem que ele é mole, não, tá? O esqueleto ele é bem consistente, é igual a ponta aí do teu nariz. Esse osso aí, que todo mundo acha que é osso, nada mais é do que uma cartilagem, beleza? Então, quem são os representantes? Tubarão e raias, tá? São mais conhecidos da gente. Eles apresentam algumas aquisições evolutivas importantes porque eles apresentam mandíbula. E isso permite, pode parecer que não, mas isso ajuda bastante na hora de alimentar, né? Deus me livre encontrar um tubarão na minha frente, né? Mas enfim, continuando aqui. Além disso, eles apresentam fendas branquiais, né, que pode ir do lado ou na parte ventral, né, no ventre ali do animal, é onde vai rolar a troca gasosa. Os condríquides, eles se reproduzem de forma sexuada e eles têm a fecundação interna. Os machos vão apresentar uma estrutura chamada de clasper, onde ele vai introduzir na fêmea, na cloaca da fêmea, o seu esperma, tá? Certas espécies são ovíparas, com desenvolvimento direto, ou ovovíparas na produção de ovos, que ficam no corpo da fêmea até o final do desenvolvimento embrionário. Peixes ósseos. Agora sim, o esqueleto desses peixes, né, desses vertebrados aquáticos, são dotados de um esqueleto ósseo. Podem viver em lagos, rios, oceanos, regiões polares até regiões quentes, né, em trópicos. Seu corpo é revestido por escamas e ele é muito utilizado na nossa alimentação, tá? Então daí a importância desse grupo aí de peixes. Próxima classe são os anfíbios. Anfíbios, né? Anfi vem de dois e bio vem de vida. Então ele tem dois modos de vida. Na fase girina, ele vive na fase aquática, né? Totalmente dependente da água. Quando ele vira adulto, já vive no ambiente terrestre. Por isso que anfíbios tem esse nome. Tá? Apresenta a pele lisa e úmida porque, além de ter uma respiração pulmonar, eles vão ajudar na respiração, a respiração cutânea, tá? Através da pele. E quem tem respiração cutânea tem que ter a pele bem úmida para os gases serem dissolvidos ali. Os anfíbios mais conhecidos são os anuros, né? Bem conhecido aí pela gente como os sacos, rãs e perereca, tá? Eles são desprovidos de cauda, porém tem os anfíbios urodelos, quase que não sai, ou caudados, que são representados pelas salamandras, ok? E tem o grupo menos conhecido, que é o grupo dos apodas, que são animais que não têm pés e é representado aí pelas cobras cegas ou cecílias. É um animal de corpo cilíndrico, bem alongado e destituído de apêndice, né? Parece até uma cobra, tá mais que uma minhoca. Eles têm reprodução sexuada, em que o macho libera os seus espermatozoides na água e acaba ali encontrando aí o óvulo da fêmea. É interessante na reprodução dos sapos, né, que o sapo macho, ele costuma ser menor que a fêmea, para que ele vai subir nas costas da fêmea e vai dar aquele abraço bem apertadinho, e aí é justamente nesse abraço que é liberado os gametas sexuais que vão se encontrar ali, vão nadar e vão se encontrar ali na água, por isso que eles têm que fazer isso perto de água, perto de lagos, né? Em regiões bem úmidas onde tenham água, para que eles possam nadar, se encontrar e formar um embriãozinho que vai dar origem ao girino, e esses girinos vão ficar ali por um tempo para até sofrer metamorfose e virar uma espécie adulta. O grupo dos répteis. Os répteis, ele tem o seu corpo coberto por uma espessa epiderme cheia de queratina e eles apresentam pulmões
bem eficientes para realizar as trocas gasosas com o ambiente aéreo. Essas são duas características muito importantes que deu aos répteis, proporcionou aos répteis a adaptação desse grupo na vida terrestre, né? Porque a maioria dos animais que a gente vê aqui, ó, os peixes são exclusivamente aquáticos. Os anfíbios vivem na parte da água, outra parte terrestre. Agora, os répteis, né? Fora algumas espécies, né? Eles conseguiram conquistar de vez o ambiente terrestre. Uma característica também desses animais é que eles são pecilotérmicos ou ectotérmicos. O que é isso? Eles utilizam o calor externo para se aquecer, ok? Então, é por isso que de vez em quando você vai ver lá um lagarto, né, pegando solzinho, um jacaré pegando solzinho, porque eles precisam aquecer conforme a temperatura ambiente, tá bem? A maioria são carnívoros, mas tem espécies herbívoras e outras são onívoras. Então, come tanto carne animal, né, quanto plantas. Sua reprodução é sexuada também. E aí, após a fecundação, vai formar o ovo, tá? E essa é a principal novidade evolutiva que permitiu que os répteis pudessem conquistar de vez o ambiente da terra firme, porque o ovo protegido por uma casca, né, bem calcária, né, vai proteger ali o embrião, vai ter estruturas ali embrionárias, né, o saco vitelínico, o âmnion, o alontóide, tudo isso são estruturas embrionárias que vão dar um sustento ali para aquele embrião e que vai permitir que ele sobreviva fora d'água. Então, essa característica do ovo permitiu com que os répteis conquistassem aí de vez o ambiente terrestre. Os répteis também possuem órgãos de sentidos, né? Alguns às vezes não têm a visão muito aprimorada, mas pode ser o cheiro. Alguns têm uma visão ultravioleta. Então, isso vai variar de espécie para espécie, tá bom? Outro grupo são as aves, né? Grupo lindo, maravilhoso. Eu particularmente gosto muito de acordar e ficar ouvindo o som dos passarinhos. Sou apaixonada por esse grupo. E aí o grupo das aves, ele tem algo assim bem marcante, que é o corpo revestido por penas, né? As penas, elas se formam no interior dos folículos e tem uma característica que distingue aí dos mamíferos, em que elas não apresentam glândulas sebáceas associadas, né? Glândulas para produzir sebo, que é tipo uma seringa. Então, quem é que vai dar essa impermeabilidade? Porque as aves precisam, né? Primeiramente, você já deve ter visto algumas filmagens ou visto pessoalmente. É muito show, muito lindo isso. Uma águia, uma gaivota, sei lá, pousando no mar para pegar um peixe. Ela molha todinha e daqui a pouco tem que voar. Então, como é que essa água não atrapalha o voo dela? Então, ela precisa que a pena seja recoberta como uma gordura para que a água não finque ali na pena e isso impossibilite o voo dela. E quem é que vai produzir isso vai ser uma glândula uropigiana. As penas ajudam na proteção das aves contra choques mecânicos, impermeabilizam a pele e auxiliam na manutenção da temperatura corporal, atuando como isolante térmico e, além disso, possibilitam o voo. São animais tetrápodes, então tem dois braços e duas pernas, possuem sacos aéreos ligados aos pulmões e os ossos pneumáticos. Essas duas estruturas ajudam bastante no voo, porque quanto mais leve ficar a ave, melhor vai ser o voo. Então, tanto ter os sacos aéreos ligados aos pulmões para poder preencher de ar, e os ossos também, eles têm um espaço para poder receber ar. Essas duas coisas aí ajudam bastante no voo das aves. O formato aerodinâmico do corpo das aves, ele também é bem interessante, e através do estudo dos corpos desses animais é que permitiram aí fazer um avião, umas estruturas, né, que voem. Esses animais, eles liberam ácido úrico nas excretas. Lembra que a gente viu lá nos insetos? Ácido úrico, ele é bem concentrado, então as aves não precisam de muita água para poder dissolver, né? E aí, quanto mais água ela guardar para ela, melhor, né? Às vezes tem aves que vivem em ambientes muito secos, né? Com pouca disponibilidade de água. Então, aquele cocôzinho branco de pombo nada mais é do que ácido úrico, que sai
tanto cocô quanto excreta. É uma coisa só, uma mistureba só. O bico é pontiagudo e o bico ele vai ser diferente conforme a alimentação deles. Quem percebeu isso foi Darwin, numa das viagens dele. Ele foi percebendo que para cada tipo de alimento tinha um biquinho de passarinho específico. E aí ele foi vendo que isso é uma adaptação e coisa que a gente também vai ver isso bem melhor quando a gente estudar isso, evolução, lá no terceirão, tá? Além do bico, né, tem o revestimento córneo e sempre tem um par de narinas. Alguns exemplos aí, né, lindos. Eu particularmente sou apaixonado por esses bichos. É o mais lindo que o outro. Somente pesquisa só depois. Dança do casalamento dos passarinhos. Geralmente os machos costumam ser mais coloridos para atrair a fêmea e fazem umas danças assim bem loucas. É muito legal, né? Algumas aves, como a arara azul, elas só vai ter um parceiro, então elas são monógamas. E aí ela tem um parceiro para a vida toda. É muito bonitinha, muito visto isso no filme Rio. Quem não viu Rio, aproveite para ver. É um filme de animação, não é de criança, tá? Não tem esse preconceito e dá para aprender bastante coisa assistindo o filme. E chegou por fim nosso grupo, os mamíferos, né? Mamíferos vêm de mamas, porque nós possuímos glândulas mamárias. Sim, quando eu digo nós, eu digo eu, você, independente se você é menino ou menino. Todos nós possuímos glândulas mamárias, ok? É uma característica presente em todos os mamíferos, feminino e masculino, beleza? E tem o corpo coberto por pelos e são homeotérmicos, ou seja, nossa temperatura é regulada internamente, não externamente, como acontece com os répteis, tá bem? O pelo, ele ajuda bastante na temperatura corporal, porque ele acaba funcionando como isolante térmico, e a gordura também, tá? A camada de gordura por debaixo da pele é uma outra novidade, é uma outra característica fundamental dos mamíferos que permitiram a ele manter o corpo aquecido. O encéfalo, que é o conjunto ali do cérebro, encéfalo, cerebelo ali, é geralmente maior do que os demais animais. E eles podem ser monotremados, que é representado aí pelo ornitorrinco e pela equidna. São os únicos mamíferos que colocam ovos. Também tem mamíferos metatéricos, que são representados aí pelo gambá, canguru e coala, que são animais que apresentam aquele marsúpio, né? Que é tipo uma bolsinha onde o filhotinho vai ficar até ele estar totalmente maduro. E tem os animais, que é o nosso caso, que são os placentários, que vai ter ali a placenta, que é o órgão, que vai nutrir o embrião enquanto ele estiver dentro ali do útero da mãe, tá? Como eu falei, são homeotérmicos, assim, glândulas sudoríparas, tá? Isso é importante. O suor ele ajuda no controle da temperatura. Imagino que você já deve ter tido essa experiência de, sei lá, depois de jogar uma bola, fazer uma corrida, academia, uma atividade intensa, você fica todo molhado de suor. O que é isso? Sua temperatura subiu, porque você entrou em atividade, e uma resposta a essa atividade é fazer o quê? Liberar água para ajudar a desaquecer, digamos assim, o seu corpo. Muito legal isso, né? Outra novidade foi o diafragma, que é essa estrutura muscular que é encontrada abaixo dos nossos pulmões, e isso ajuda bastante na respiração. Porém, só vou explicar isso melhor quando a gente estudar sistema respiratório, tá? A gente tem glândulas sebáceas, que vai produzir uma secreção oleosa, né? Aquele sebo, né? Quem tem pele oleosa, né? Fica a dica aí, já sabe o que é. As sudoríparas, que vai produzir o suor. As lacrimais, né? Que vai produzir o choro, que geralmente é muito usado em dias de prova, né? Por alunos. Mas que não é o seu caso, porque o aluno da Tia Bia é estudioso, é esforçado e arrasa nas... E as glândulas mamárias, que secretam leite aí no caso das fêmeas. E aqui a gente tem uma árvore filogênica maravilhosa. Relaxa que eu não vou cobrar isso de você. Mas aqui estão, é uma hipótese, né, filogenética, em que tem todos os filhos dos animais. Beleza? Então, galera, encerro por aqui e vejam aí os exemplos dos animais que a gente viu na aula de hoje. Beijinhos e até a próxima!